Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus, que o Senhor esteja aí falando do seu coração. Nós estamos nessa EBD de verão, essa quarta edição da EBD de verão, e esse ano nós estamos com a temática da palavra que gera vida. E eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, que assista, participe. Você tem um chat aí que você pode colocar, fazer comentários e abra sua Bíblia. Tenha a sua Bíblia, porque afinal de contas nós estamos numa escola bíblica e a base do nosso estudo é a palavra de Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias, mas antes nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, agradecendo a Deus pelo seu sustento, por tudo que Ele tem nos permitido viver na presença dEle. Senhor, nós te somos gratos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos em torno da Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, essa palavra que gera vida, essa palavra que nos alimenta, que nos santifica, essa palavra que transforma. Que o Senhor esteja nos abençoando e sensibilizando a cada coração, Senhor, para que esteja pronto a receber os Teus ensinamentos nesta manhã, e que tudo que for ouvido, tudo que for aprendido, Senhor, se transforme em prática diária, em vida, Pai, para que, sendo vidas geradas pela Tua Palavra, através da Tua Palavra, estejamos também gerando outras vidas. Seja conosco, abençoa-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto base da nossa lição hoje é Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 17. Vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia através do celular. Acompanhe, nós vamos estar aqui falando de alguns textos bíblicos, vamos dar algumas referências, e se você não tiver um tempo aí para abrir, né, me perdi, anota. Também a aula, né, que fica gravada, a aula transmitida que depois fica gravada no YouTube, a gente tem essa oportunidade de estar acessando outras vezes, de estar ouvindo várias vezes, de estar pegando textos que às vezes a gente não pegou na primeira vez que assistiu, na primeira vez que participou. Então aproveite esse tempo, é um tempo precioso, esse tempo que nós temos de estudo da Palavra de Deus. O ideal seria que a gente pudesse ter uma escola bíblica todos os dias, né? Todos os dias nos alimentando e estudando junto à palavra. Mas mesmo não nos reunindo todo dia para estudar a palavra, você tem a palavra de Deus na sua mão, e essa palavra que transforma, essa palavra que edifica, essa palavra que santifica, né? Que nos ajuda a viver os tempos difíceis, nos alimenta e nos fortalece a cada dia. Vamos ler o texto que está em Lucas capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós," diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Bom, vamos pensar um pouquinho no contexto em que acontece esse encontro de Jesus com essa viúva e a multidão que estava com ela. Aí a gente está na cidade de Naim. Naim é um pequeno vilarejo. Interessante é o significado, né, do nome Naim, que é consolo, conforto. E ali Jesus está chegando, o texto nos informa que Jesus está chegando a essa cidade, e ao mesmo tempo que Jesus está se aproximando das portas da cidade, está saindo ali um funeral. Um jovem, filho único de uma mulher viúva. A gente sabe que nos tempos de Jesus, no Antigo Testamento já era assim,
e no Novo Testamento a gente vai ver isso também, que nesse tempo a condição da viúva, a situação de uma mulher viúva era uma situação nada confortável. Havia uma lei em que a mulher, quando o seu marido morria, ela era resgatada por algum familiar bem próximo do seu marido. A gente entende aqui por esse texto que essa mulher provavelmente não tinha mais ninguém na família do seu marido, porque o texto nos diz que ela tinha um filho único e muito provavelmente era uma mulher pobre, sem recursos, exatamente porque não tinha ali alguém da família do seu marido que fizesse aquele resgate conforme era prescrito na lei dos judeus. A gente vê uma mãe ali sepultando seu filho. E por que esse funeral está saindo da cidade? Fazia parte também do contexto em que, uma vez havendo um morto, uma vez uma pessoa morrendo, ela não poderia passar do dia da sua morte para o dia seguinte dentro da cidade. Então, no mesmo dia era feito o sepultamento. Então, aquele jovem morreu, a sua mãe estava seguindo. Chama atenção no texto, gente, duas multidões. O texto diz que Jesus estava entrando na cidade com os seus discípulos e uma multidão seguia. E com a mulher também havia uma multidão seguindo essa mulher. Então, a gente vê dois grupos ali, duas multidões que acabam num determinado momento se encontrando. Uma entrando na cidade e outra saindo da cidade. Eu queria pensar um pouquinho com você nessas multidões, né? A gente vê ali, primeiro vamos pensar na multidão que seguia Jesus. Além dos discípulos, havia muitas pessoas seguindo a Jesus e essas pessoas seguiam a Jesus em todo lugar que ele fosse. A gente tem outros relatos dos evangelhos que Jesus estava sempre sendo acompanhado por uma multidão de pessoas. As motivações para seguir a Jesus eram as mais diversas. Cada um seguia por uma razão, ou algumas pessoas seguiam por conta dos milagres que Jesus estava realizando, outras estavam querendo receber só o alimento, o pão. A gente sabe também de um grupo que estava ali à espreita, buscando pegar alguma falha de Jesus a fim de que pudesse condená-lo. Mas a gente vê isso essa multiplicidade de motivações para seguir a Jesus. Né? E eu penso que hoje não é diferente. Quem de fato está seguindo Jesus são os seus discípulos. E os seus discípulos são aqueles que vivem uma vida de acordo com os ensinamentos do seu mestre, que aprendem acerca do seu mestre. Entre essas multidões que seguiam Jesus, haviam vários que já tinham sido alcançados por Jesus e muitos desses se tornaram também discípulos de Jesus. Embora nós, sempre quando falamos de discípulos de Jesus no Novo Testamento, a gente se refere aos 12, mas havia muitas outras pessoas que haviam sido alcançadas pela mensagem do Reino dos Céus e que estavam ali seguindo Jesus. Vamos pensar hoje qual tem sido a motivação para seguir Jesus. Qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação para seguir Jesus? Outra questão que nós precisamos refletir sobre a nossa vida, pessoal. Nós somos apenas seguidores de Jesus ou queremos de fato sermos discípulos de Jesus? Somos discípulos de Jesus? Se assim somos, nós vivemos a vida de forma a obedecer ao Mestre, independente das circunstâncias. Eu quero pensar agora com você sobre a motivação daquela multidão que seguia aquela mulher. Era um funeral. Muitas pessoas ali estavam compadecidas com a dor daquela mulher. Muitas pessoas estavam ali, talvez por curiosidade. Muitas pessoas podiam estar ali, talvez só por querer ser solidário. Ou talvez pela obrigação de estar junto, não sei, aqui eu estou especulando
né? Estou buscando assim, coisas que podiam estar acontecendo no coração daquelas pessoas ali. Então, qual era a motivação de cada um para acompanhar aquela mulher? A gente está refletindo sobre as perdas. Essa mulher é um exemplo de alguém que está vivendo uma perda. Ela perdeu o seu filho único, na condição de viúva, sem nenhum familiar para lhe resgatar. Ela tinha somente o seu filho. Seu filho era a esperança de sustento, de apoio, de companhia. Mas esse filho morreu. Então essa mulher agora ela está sozinha. Essa mulher precisa ser amparada, mas ela não tem ninguém que a ampare. E aí eu quero pensar sobre as perdas e a partir desse desamparo dessa mulher. Um desamparo que ele é muito mais do que um desamparo material, mas ele é também um desamparo emocional. Ele é um desamparo que traz ali uma desestabilização. E aí eu trago isso para nós pensarmos, como as perdas nos trazem desequilíbrio. Quando a gente pensa na dor do luto, a gente sabe que essa dor ela é própria da natureza humana. Todos nós vamos viver uma experiência, ou já vivemos uma experiência dessa. Certamente todos nós já vivemos essa experiência do luto, da perda de um ente querido, da perda de um amigo querido, de um pai, de uma mãe, de um filho. As perdas são diversas. Cada um de nós, embora desejemos evitar, essa é uma experiência da qual nenhum de nós escapa. Viver a perda é experienciar uma desorganização primeiramente interna. A dor e tudo que vem junto com essa dor internamente. E depois uma desorganização também no próprio contexto de vida. Uma desorganização na nossa situação material, econômica. Vamos pensar nessa mulher. A única fonte de acolhimento e de cuidado com ela seria esse filho. E aí, além da dor que essa mulher está sofrendo pela perda do seu filho amado, ainda tem esse desamparo que não é só afetivo, mas é um desamparo material também. E aquela multidão ali, a gente poderia pensar que aquela multidão que segue aquela mulher poderia, de alguma forma, estar trazendo consolo a ela. Mas essa também é uma experiência que é tão subjetiva e que as pessoas acabam vivendo. É solitária essa dor do luto. Por que solitária? Nós podemos ter pessoas ao nosso redor sendo solidários, com palavras de apoio, com acolhimento, com amparo emocional, com amparo material, mas cada um vive a dor de uma forma muito singular. E aí, depois dessa experiência da perda, né, de toda essa organização, a vida continua e a pessoa precisa se acostumar com essa falta. Eu coloco se acostumar entre aspas, né? Porque é se ajustar, na verdade. A gente acaba se ajustando a essa falta. Eu queria falar sobre o quanto a psicologia, livros de autoajuda ou palavras de encorajamento, elas vêm como caminhos, apontando caminhos para que haja essa organização, esse equilíbrio depois da perda. São bons, tem o seu valor, tem os seus efeitos, não discordo, acho que a psicologia traz para nós ferramentas que nos ajudam a administrar situações como outras e também essa da perda, mas por mais que tenham valor, nós precisamos ter em mente que é Deus quem coloca tudo em ordem.
toda essa desorganização que nós vivemos a partir de uma perda. E aí eu quero também estender essa perda para não somente para a perda de pessoas, mas quantas outras perdas na nossa vida também causam esse desequilíbrio em nós. Mas Jesus vem e ele coloca tudo em ordem, né? A partir dessa palavra que é viva, e por ela ser viva, ela gera vida, ela organiza tudo, ela indica o caminho. Agora assim, eu lembro do Salmo 119, verso 105, em que diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. É essa palavra que gera vida em nós, que restaura, que nos traz de novo ao equilíbrio, que nos ajuda a nos organizarmos em meio às perdas. Nos ajuda a viver essa dor. Palavra que gera vida. E aí eu vou lá em João, no capítulo 1, né? Quando eu penso em palavra que gera vida, eu lembro que essa palavra que gera vida, ela gera vida desde o princípio, desde a criação. Lá em João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, nós lemos o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, essa é a palavra que gera vida desde o princípio. Em Gênesis, a gente começa o capítulo 1 de Gênesis dizendo que lá no princípio havia um caos, né? E Deus gerou todas as coisas, Deus criou todas as coisas a partir de uma palavra: haja. A partir dessa palavra foi gerado todo o universo, foi gerada vida nesse universo. Deus criou os animais, Deus criou toda a vegetação, e num dado momento, Deus pegou do pó da terra e criou o homem, moldou o homem e soprou nele o sopro da vida. Essa palavra que gera vida, essa palavra, ela muda a condição do perdido. Então, ela gera vida mudando a condição de perdido do ser humano. Porque lá no Éden, tudo foi criado perfeito. O homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ali houve o pecado da desobediência e isso provocou um afastamento. Mas Deus tem um plano, né? Deus elaborou um plano, ele já tinha um plano de salvação, de resgate, de reconciliação do ser humano consigo mesmo. Então, é essa palavra, através dessa palavra que gera vida, que foi mudada também a condição de perdido. Em Efésios, no capítulo 2, verso 6, o apóstolo Paulo registrou o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa palavra que gera vida, ela gera vida porque ela é a própria vida. Como nós lemos em João no capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Jesus, o Logos, a palavra de Deus encarnada. Então, essa palavra gera vida porque ela é a própria vida. As palavras que hoje eu vos digo são espírito e vida. O próprio Senhor Jesus declara isso em João capítulo 6, verso 63. Em outro momento, no Evangelho de Marcos, a gente vai vendo, assim como no texto que nós vimos aqui, né, tem um momento em que Jesus diz assim: jovem, eu lhe digo, levante-se. É essa palavra que gera vida naquele rapaz. Jesus tocou no caixão e pronunciou a palavra: levante-se. E ali veio a vida, aquele corpo que estava morto. A nossa primeira aula, né, a pastora Sheila leu o texto de Ezequiel 37. E ali é o texto que fala do vale de ossos secos. Sem vida. E a olhos humanos, sem esperança, porque ossos secos. Mas no momento em que Deus dá uma ordem,
aqueles ossos eles começam a ser revestidos de tecido, de vasos, de músculos, de pele, e ali se tornam corpos, e corpos vivos. O nosso Deus tem o poder de fazer tudo isso. Essa palavra dele que gera vida está disponível a nós. Tem um cântico que diz assim: basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Uma palavra de Jesus fez o milagre acontecer aqui na vida dessa viúva. Uma palavra de Jesus trouxe à vida Lázaro, que já estava morto há 4 dias e com o corpo já em decomposição. Uma palavra de Jesus também trouxe à vida aquela menina, filha de Jairo. No Marcos capítulo 5, verso 41, diz assim: tomou-a pela mão e lhe disse, isso Jesus tomando a menina pela mão, declara, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E a menina se levantou, vida foi gerada. Essa palavra gera vida, trazendo consolo. Jesus ali, quando vê essa mulher chorando, Jesus se compadece, Jesus tem compaixão desse sofrimento, dessa dor dessa mulher. E ele vê muito além do que aquela multidão estava vivendo. Jesus vê muito além do que nós vemos. E Jesus ali se compadece. E essa palavra não chore. Eu entendo quando Jesus diz para essa mulher não chore, não era só, não era como hoje, que às vezes o choro das pessoas que estão sofrendo nos aflige. E a gente quer consolar dizendo para elas assim, não chora não, foi a vontade de Deus. Porque, de alguma forma, esse choro nos traz também uma inquietação muito grande. E a gente quer se afastar dessa inquietação, a gente quer que essa inquietação cesse. Mas ali não vejo Jesus fazendo isso com esse desejo que talvez muitas vezes aconteça conosco. Mas esse não chore são palavras de consolo. Esse não chore está dizendo para aquela mulher que ali ela tem, ali diante dela tem aquele que gera vida. Essa palavra de consolo, ela vem para amenizar a solidão, talvez. Se a gente pensar na condição dessa mulher, dessa mãe, que era uma condição agora de estar só, não ter mais ninguém por ela. Talvez ali a sensação de que não havia mais esperança, não havia solução, porque o seu único filho estava morto. E como seria a vida dela daí para frente? Essa sensação de desamparo, ninguém mais por ela. Hoje, talvez, na nossa sociedade, ainda que haja essa realidade de desamparo, muitas vezes, o desamparo material, mas a gente tem possibilidades. Hoje, a mulher, ela tem o mercado de trabalho, ela pode trabalhar pela própria subsistência. Na época de Jesus, a mulher, a função dela era estar em casa, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando dos seus filhos. Essa era a cultura da época. Então, se hoje a gente vê numa situação parecida como essa, possibilidades da mulher trabalhar para se manter sozinha, isso não era um fato naquela realidade em que essa mulher vivia. Então, a mulher tem ali, ela vive ali esse sentimento de solidão, de desamparo, a choro, a dor. E Jesus se compadece dessa dor, Jesus se compadece dessa mulher que está nessa condição. E esse não chore, eu vejo esse não chore mais como palavras de consolo, de acolhimento, de conforto. Essa palavra de Deus, e quando a gente vai para essa palavra, que é a Bíblia que está em nossas mãos, a gente recebe isso, a gente recebe consolo,
a gente recebe força para enfrentar as dificuldades. Nós estamos vivendo um momento que tem trazido tanta inquietação a nós, né, com a pandemia, quantas incertezas que são construídas em nós a partir das notícias que a gente ouve. Uma hora a gente escuta uma coisa, daqui a pouco a gente escuta uma outra. Algumas são notícias que são confiáveis, que têm fundamento, que nós devemos levar em conta. Outras são notícias falsas, que também são motivadas pelas incertezas, pela inquietação que está no coração das pessoas, gerando ansiedade, e isso nos adoecendo. Mas toda essa inquietação, ela calma, ela cessa quando a gente dobra os joelhos em oração e a gente vai em busca dessa palavra, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já experimentaram isso, como eu já experimentei, de estarmos inquietos, preocupados e ler a palavra e passar ali um tempo lendo a palavra, e essa palavra vem e ela aquieta o nosso coração, ela renova a nossa esperança, ela faz com que nós nos debrucemos naquilo que nos traz esperança. É essa palavra que tem esse poder de gerar vida em nós, de trazer conforto, de trazer consolo, de trazer fortalecimento, mesmo que nada ao nosso redor mude, mas aqui dentro muda. Eu fico imaginando essa palavra que Jesus disse para essa mulher: não chore. Ouvir a voz de Jesus, o efeito disso no coração dessa mulher. E aí eu quero pensar com você e tirar uma lição nesse momento desse texto, é de que quando Jesus se compadece daquela mulher, ele nos ensina também que a condição humana de sofrimento sempre interessou a Jesus. Ele sempre está presente aonde há uma necessidade, seja ela qual for. Jesus conhece tão bem essa dor. Jesus conhece tão bem o sofrimento, porque como homem ele viveu isso. Então, ele se aproxima de nós nessa humanidade, nessa dor, nesse sofrimento. E aí vocês podem estar certos disso. Aonde há uma necessidade, Jesus não está ali, seja qual for a necessidade. E todas as vezes que a gente entrega todas as necessidades, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, toda a nossa inquietação, toda a ansiedade, nas mãos dele, nós temos do Senhor o conforto, o consolo. Outra coisa que me chama a atenção muito nesse texto é o toque de Jesus naquele caixão. Havia uma lei, a lei dos judeus, a lei de Moisés, ninguém podia tocar em um morto. Ninguém podia ali, pelo risco de ser contaminado, a contaminação cerimonial. Mas o que a gente vê é Jesus se aproximando também do leproso e curando o leproso. Quando, na verdade, o leproso, quando as pessoas iam se aproximando, ele estava entrando em algum vilarejo, ele tinha que gritar, leproso, leproso, avisando isso, para que as pessoas não se aproximassem dele, para não serem contaminadas. Então, a gente vê Jesus suplantando essas regras humanas, não abolindo a lei, mas se apresentando. Afinal de contas, ele estava acima de qualquer lei cerimonial, ele estava acima de qualquer impureza. Jesus vem aperfeiçoar a lei na sua essência do que é a vontade de Deus para a nossa vida. E ali ele mostra essa compaixão. Ele que é o próprio Deus encarnado, ele suplanta essas regras que falavam sobre a impureza cerimonial. E ele toca ali. E ao tocar, Jesus não se torna impuro, ao contrário. Ele purifica, ele gera vida. É isso que Jesus faz na nossa vida. É isso que essa palavra faz na nossa vida.
Ele nos purifica de toda a iniquidade. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos colocamos na dependência do Senhor. 1 João capítulo 1, verso 9 diz isso, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em outra versão, de toda a iniquidade. Então, uma vez contrito, uma vez arrependidos, uma vez colocando diante de Deus tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos traz ansiedade, nós estamos aí clamando ao Senhor e nós recebemos dele esse toque que nos torna puros, esse toque que vem, essa palavra que vem com consolo, vem gerando vida, uma nova vida, e uma nova vida, com essa nova vida, Deus restitui a nós coisas que nós perdemos e que Ele sabe que são importantes. Para o filho dessa viúva, Deus lhe deu de volta ao seu filho. Mas eu quero pensar que mesmo que Deus hoje, Ele pode ressuscitar, mas mesmo que Ele não ressuscite, alguém que nós amamos tanto e que Ele chamou para o encontro dele, mas Deus tem trabalhado na nossa vida e tem ressuscitado sonhos, Ele tem ressuscitado planos, Ele tem ressuscitado a esperança e renovado a cada dia essa esperança através da sua palavra. Nós vemos nessa história da viúva de Naim, que mesmo no mais profundo desespero que nós possamos estar, mesmo quando parece que não há mais solução, nós somos cheios da vida de Jesus, pela sua palavra, pelo seu agir em nós, pela presença do seu Espírito que atua em nós. Nós podemos crer que mesmo no meio de uma tempestade, basta uma palavra de Jesus, Jesus dá uma ordem e tudo se faz bonança. Lá em Marcos, no capítulo 4, verso 39, nós temos o relato, que Jesus deu uma ordem ao vento em meio àquela tempestade, onde os discípulos estavam ali naquele barco, e Jesus diz: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Essa palavra, o Verbo encarnado, o próprio Jesus, ele vem e ele aquieta qualquer tempestade que haja no nosso interior. Seja dor, seja sofrimento, por perda, e perda das mais diversas, perda da esperança, perda de sonhos. Jesus pode restaurar tudo isso. Nós precisamos confiar nisso. Essa palavra que gera vida nas perdas, ela abre caminho e escreve uma nova história para a gente. Ela vem e transforma e faz tudo novo. Ela vem e supre todas as nossas necessidades em toda e qualquer circunstância. E por fim, o que nós aprendemos também é que tudo isso precisa acontecer e acontece na nossa vida para a glorificação do nome do Senhor. O final do texto diz que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Deus interveio em favor do seu povo. Deus continua intervindo em favor do seu povo. Essa palavra que gera vida está no nosso coração. Habita em nós, pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós também. E essa palavra está em nossas mãos. Que sejamos canais de bênção por onde quer que nós andarmos, independente das circunstâncias. Que nos alimentemos dessa palavra, que permitamos que ela esteja continuamente gerando vida em nós e que essa vida transborde para que outras vidas sejam geradas pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus que está sendo continuamente proclamada e pregada e gerando transformação na vida daqueles que estão passando por dor, por sofrimento, sem esperança.
Essa palavra é a palavra que gera vida, levando esperança a todos os lugares, a todos os corações que estão sofrendo. E aqui nós terminamos a nossa lição. A oração e o desejo do meu coração é que o Senhor trabalhe no seu coração, que ministre e continue ministrando os ensinamentos dele, que você seja fortalecido a cada dia nessa palavra. Essa é a fonte que nós devemos beber todos os dias. Essa é a fonte a qual nós buscamos alimento e tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Essa é a fonte onde nós nos fortalecemos a cada dia. Eu quero orar para nós terminarmos. Senhor, eu te agradeço por esse tempo aqui. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor ministre em nosso coração. Que essa palavra que já gerou vida em nós, que continue gerando vida através de nós, em toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amém.